Jovenzinhas, mais uma vez, bom dia. E eu vou começar essa aula falando para as senhoritas que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física. E nós vamos nessa aula falar um pouquinho sobre gravitação universal. Então, nós vamos falar um pouquinho da sequência, aquilo que nós começamos a conversar, estamos conversando aí nas últimas semanas, tá bom? Nós passamos pelos modelos planetários, falamos das leis de Kepler, e hoje nós vamos falar sobre a gravitação universal. Belezinha? Então, nós estávamos fazendo uma abordagem também um pouco histórica, né? Nós vimos conversando como todo esse processo foi desenvolvido e quem que foi participando desse processo aí, tá bom? Então, nós vamos dar sequência. Na última aula, nós chegamos até quando Kepler ele desenvolveu as suas três leis através das análises dos dados que Tycho Brahe tinha coletado, e ele queria provar matematicamente que tudo aquilo que ele tinha descoberto, que ele tinha escrito, era verdade. Mas ele não conseguiu provar isso matematicamente. Por que ele queria fazer isso? Porque ele sabia que às vezes a nossa mente nos engana. Quantas vezes você andando na rua, vê alguém vindo, acha que é um conhecido, até dá um tchauzinho, quando chega mais perto, você vê que não é. Então a nossa mente engana. Ele ficou pensando, será que Tycho Brahe não fez alguma anotação errada? Não duvidando de Tycho Brahe nem da capacidade dele, mas pensando se não teve alguma ilusão de óptica mesmo, se a mente dele não tinha pregado uma peça. Então ele sabia que ele, como fez todas aquelas construções de leis a partir dos dados do próprio Tycho Brahe, ele sabia que se o Tycho Brahe tivesse feito alguma anotação incorreta, as leis que ele escreveu também estariam incorretas. Por isso que ele queria provar matematicamente que tudo que ele tinha escrito era verdade, porque daí seria provado, independente dos dados do Tycho Brahe, como que essas coisas aconteciam. Porém, ele não conseguiu provar matematicamente, tá bom? Porque não existia matemática suficiente que explicasse, que resolvesse tudo aquilo que ele precisava, tá bom? Então, no último livro que ele escreveu, se não me engano, foi Mistério do Mundo, Harmonia do Mundo. Ele escreveu que foram necessários vários anos para que ele conseguisse entender um pouquinho da obra divina. Como eu comentei com vocês, ele era um cara muito religioso. E ele colocou quantos anos ainda seriam necessários para que alguém conseguisse dar sequência àquilo que ele tinha iniciado. Então, foi uma preocupação de Kepler, né? Quantos anos vão se passar para que alguém continue isso que foi começar? E demorou, jovenzinhos, aproximadamente 50 anos para que surgisse esse próximo cientista. E esse próximo cientista, galerinha, foi Sir Isaac Newton. Newton foi o cara que deu sequência àquilo que Kepler tinha começado, tá bom? Como que foi esse processo, galera? Newton não foi estudar a gravitação por livre e espontânea vontade, na verdade foi até que meio ao contrário, foi meio obrigado. O que aconteceu foi que na época que Newton estava na graduação, ele estava estudando sobre luz. Vocês vão estudar isso no próximo ano, ou já estudaram esse ano com o professor Afonso. Acho que no próximo ano vocês vão estudar a parte de luz, de óptica, tá bom? E aí, era isso que Newton estava estudando. Como que a luz branca se comportava quando ela passava por dentro de um material, a composição da luz branca, a dispersão da luz branca em várias cores. E aí começou o período da peste negra, né? Também conhecido como peste bubônica, ali por 1665, 1666 aproximadamente. E todas as universidades fecharam, inclusive a Cambridge, onde Newton estava estudando. E Newton foi obrigado a voltar para casa. Meio que o negócio como aconteceu esse ano conosco, né, jovens? Tipo, uma pandemia mesmo. Porém, aquela época foi muito mais local. Hoje, com o mundo globalizado que nós temos, espalhou para tudo quanto é canto, né? Aquela época ficou mais restrito na Europa. Mas, enfim, as universidades fecharam e Newton voltou para casa. Newton era um cara que tinha um pouco de dificuldade de relacionamento com a família. A família era muito religiosa, fazia encontros religiosos em casa,
E Newton não gostava disso e ainda não se dava bem com as pessoas. Então, ele acabou fazendo como se fosse uma peça reservada para ele, no fundo do quintal, e era lá que ele trabalhava. Fez tipo um puxadinho para ele poder ficar. E aí, nessa do puxadinho, conto aquela história que caiu uma maçã na cabeça de Newton e ele desvendou a gravitação. Se caiu, jovens, uma maçã realmente na cabeça de Newton, a gente não sabe. Mas o que levou Newton a começar a pensar na gravitação foi o seguinte: se ele pega um objeto qualquer, por exemplo, aqui eu estou segurando a minha borracha, eu solto a borracha, o que vai acontecer? Obviamente a borracha cai, certo? Devido à ação da gravidade. O que Newton começou a se questionar é por que quando eu solto um objeto ele cai e a lua que está lá no céu não cai? Então a pergunta de Newton era por que a lua não cai na Terra? Esse foi o questionamento que levou Newton a estudar a gravitação, tá bom? E ele pegou as leis de Kepler e começou a estudar a gravitação a partir das leis de Kepler. E foi tentar, então, provar matematicamente, construir equações que provassem que tudo aquilo era verdade. E, jovens, ele viu que não tinha matemática suficiente, não existia cálculo que desse conta de deduzir aquilo que Kepler tinha feito. Sabe o que Newton fez, então? Ele parou um pouquinho de estudar gravitação e foi estudar cálculo. E ele desenvolveu o cálculo diferencial e integral. Jovenzinhos, ele tinha aí aproximadamente 24, 25 anos de idade quando isso aconteceu, tá bom? Então, ele, num período de pandemia, desenvolveu o cálculo. Que coisa chata, né? Jovenzinhos, o cálculo diferencial e integral, ele é estudado até hoje. Uma pessoa que ingressa na universidade, no ensino superior, para estudar qualquer curso da área de exatas, engenharias, física, química, matemática, topografia, oceanografia, biologia, sei lá, enfim, cursos da áreas biológicas, da natureza, exatas, acaba estudando cálculo, cálculo diferencial integral. E o cálculo que nós estudamos lá na graduação é o mesmo cálculo que foi desenvolvido por Newton, ou seja, ele desenvolveu lá em 1660 alguma coisa, e agora em 2020 nós continuamos estudando o cálculo que Newton desenvolveu. Beleza? Lógico que ele foi aprimorado, teve pessoas na sequência que estudaram pontos específicos do cálculo que ele desenvolveu, mas quem deu o pontapé inicial foi Newton, tá bom? Em paralelo com Newton, Leibniz também desenvolveu o cálculo diferencial integral em outro lugar do mundo, ao mesmo tempo, mas quem publicou primeiro foi Newton. Como Newton publicou primeiro, ele levou a fama de ter sido quem desenvolveu o cálculo, tá bom? Mas é importante que vocês saibam que em paralelo, Leibniz também desenvolveu o cálculo diferencial integral, beleza? Se vocês conhecem alguém que é da área de exatas, perguntem: você estudou cálculo na graduação? O pessoal vai falar para você como que era esse cálculo. Na física, nós temos o cálculo diferencial e integral 1, 2, 3 e 4. E depois tem o cálculo aplicado à mecânica, o cálculo aplicado à estatística, o cálculo, enfim, é uma base sólida que a gente tem nos cursos de exatas e todo um cálculo que foi desenvolvido por Isaac Newton, tá bom? E depois o que Newton fez? Pegou o cálculo que ele desenvolveu e foi provar que tudo aquilo que Kepler tinha escrito era verdade. E além de provar que tudo aquilo que Kepler escreveu era verdade, ele chegou a uma nova conclusão, jovenzinhos, que é o que nós chamamos de lei da gravitação. Ele chegou à conclusão que todo corpo que tem massa se atrai. Ou seja, o meu corpo tem massa, seu corpo tem massa, então nossos corpos se atraem. Aí você deve estar pensando, mas se isso acontece, por que eu não grudo na pessoa que está do meu lado? Porque a nossa massa, jovens, é muito pequenininha. Então, a força de resistência do ar, o atrito do nosso corpo com o chão, por exemplo, já é suficiente para suportar e superar essa força de atração gravitacional. Agora, pense em planetas, a massa que tem um planeta.
é muito grande. Consequentemente, a interação gravitacional também é muito grande e se torna, nesse caso, significativo. Tá bom? Então, é isso que a gente vai começar a conversar um pouquinho agora, sobre essa lei da gravitação que foi desenvolvida por Sir Isaac Newton. Beleza? Então, vamos lá, jovenzinhos. Eu vou compartilhar a minha tela com os senhores. Bom dia, professora Sandra. Bom dia, seja bem-vinda. Vamos lá. Tá ali. Então, jovenzinhos, lei da gravitação. Então, a relação que Newton chegou é a seguinte, ó. Se nós considerarmos dois planetas aqui, ó, tá bom? Dois corpos celestes. Esse corpo maior, eu vou falar que ele tem uma massa emisão. Esse corpo menor tem uma massa emisinho. Então, se eles se atraem, esse corpo emisinho puxa o corpo emisão na direção dele. Então, é a força do emisinho sobre o emisão. E o corpo emisão também puxa o emisinho na direção dele. Então, tem a força do emisão sobre o emisinho. Jovens, essas duas forças aqui que eu escrevi, ó, elas são iguais. Não importa se é o maior que está puxando o menor ou se é o menor que está puxando o maior. Os dois corpos se atraem sempre com a mesma intensidade, tá bom? Então, os dois corpos se atraem com a mesma intensidade. E que intensidade é essa? Eu vou chamar de Fgzão, a força gravitacional. Ela é uma constante gravitacional, que eu já vou falar para vocês qual é, vezes a massa do corpo maior, vezes a massa do corpo menor, dividido pela distância que separa os dois corpos ao quadrado. Jovens, tomem um cuidado grande aqui. Que distância é essa? É a distância que vai do centro de um planeta ao centro do outro planeta. Então, isso aqui ó, é a distância d, tá bom? Mas aí o que que você precisa tomar cuidado? Essa distância ela é composta pelo raio de um planeta, pelo raio do outro planeta e pela distância que separa as duas superfícies, tá bom? Então, como que a gente vai enunciar essa distância d, ó? D é igual ao raio do planeta emisão, mais o raio do planeta de massa emisinho, mais essa distância L, ó. Rzão mais R do emisinho, mais essa distância L. Por que eu estou falando isso para vocês, jovens? Porque às vezes os exercícios constroem o enunciado fornecendo para você essa distância entre as superfícies. E aí você precisa somar o raio do planeta maior e o raio do planeta menor. Porque a distância d é a distância que vai ó, do centro de um planeta ao centro do outro planeta. Tá bom? Tome esse cuidado aí. E aí, quem que é essa constante Gzão? A constante Gzão é chamada de constante gravitacional. E ela vale o seguinte, ó, 6,67 vezes 10 a menos 11 metro quadrado por quilograma ao quadrado.
Então, sempre que você precisar usar essa equação para calcular a força gravitacional, o G vai ter esse valor aqui, ó, tá? Não importa se é para dois planetas do nosso sistema solar, se são planetas que estão fora do nosso sistema solar, a constante gravitacional, jovenzinhos, sempre vai ser essa daqui, tá bom? Podem anotar e destacar aí. Se vocês quiserem acompanhar no livro de vocês, isso aqui está na página 135, tá bom? Tem lá o mesmo esqueminha de desenho, tem lá a equação da força gravitacional e a discriminação desse Gzão aqui. Belezinha? Então, jovens, a principal relação que Newton chegou foi essa. Todo corpo que tem massa se atrai. Jovens, para chegar a essa conclusãozinha aqui, ó, que eu escrevi para vocês, que eu coloquei dentro desse quadrinho, Newton teve que trabalhar muito, jovens. Ele escreveu 3 livros só de dedução matemática para conseguir chegar nessa equação. Esses livros são conhecidos como os Princípias de Newton, tá bom? Se a gente quiser comprar hoje, a gente encontra esses livros. Eles não são caros, custam em média aí 20, 30 reais. Mas é muito difícil fazer a leitura deles, tá bom? Porque além de envolver muito cálculo, tem uma linguagem bastante científica, sabe? O que dificulta a leitura. Mas nós temos acesso a todas as deduções que Newton fez para chegar a essa relação aí, tá bom? Agora, jovenzinhos, a gente vai pensar um pouquinho no campo gravitacional da Terra. Gravidade. Quando o professor Afonso provavelmente foi trabalhar com vocês sobre a gravidade, ele falou para vocês que a gravidade podia ser considerada constante, que a gente ia poder usar 9,8 ou 10 metros por segundo ao quadrado. Eu conversei com o professor de física também do 9º ano de vocês, e ele me disse que quando usou a lei da gravidade com vocês lá, ele também disse que ela podia ser considerada constante, tá bom? Então, nós vamos pensar um pouquinho agora nisso aí, no campo gravitacional da Terra. Opa, esqueci de trocar a caneta. Essa caneta aqui é bizarra. Aí. Então, ó, nós temos aqui um planeta, tá bom? E aí tem um corpo aqui, ó, nesse ponto, em relação ao planeta. Quais são as forças que atuam sobre esse corpo? Olha só, nós vimos que todo corpo que está próximo à superfície da Terra, que eu vou falar que tem uma massa emissão, e esse aqui com uma massa emizinho, todo corpo próximo à superfície da Terra fica sob a ação da força peso. Lembram? Então, tem uma força peso que puxa esse corpo para o centro da Terra. Lembra que a gente desenhava a força peso, a normal, força de atrito? A força peso, ela sempre apontava para o centro da Terra. Se eu desenhar um outro objeto que está aqui agora, ó, nesse ponto, a força peso aqui, ó, também vai estar apontando para o centro da Terra, tá bom? Mas eu estou pensando só naquele ponto lá. Então, eu sei que existe uma força peso. E quem que representa a força peso nesse caso, jovens? É a própria força gravitacional. Então, eu posso escrever aqui que a força peso, ela é igual à força gravitacional. Como que eu calculo força peso? Massa vezes gravidade. Como que eu calculo força gravitacional? Tá aqui a equação geral, ó. É Gzão, Mzão, Mzinho, dividido por D².
Como eu tenho a massa mzinho, jovens, dos dois lados da igualdade, divido a equação inteira pela massa, ela simplifica. E aí, no final do dia, nós chegamos nessa equaçãozinha aqui, ó, para a gravidade. Gzão, mzão, dividido por d quadrado. Percebam, jovens, que isso é muito importante o que eu vou falar agora, hein? Que não depende da massa mzinho, depende da massa do planeta. Ou seja, o campo gravitacional não depende se esse corpo aqui é um lápis, é um carro ou é um foguete. Ele não depende da massa do objeto, depende apenas da massa do planeta. Tá bom? Agora, ó, outra coisa muito importante aqui, galera. O que que é essa distância d? É a distância que vai do centro do planeta até o corpo que você está avaliando. Vai do centro do planeta até o corpo que você está estudando. Então, essa é a distância d. Se eu pego esse corpo que está aqui agora, ó, e levo ele para a superfície da Terra, essa distância d, ela vira o quê? O próprio raio. Então, eu vou abrir essa distância d, jovenzinhos, no seguinte, ó. Ela é o raio do planeta, mais esse pedacinho aqui, ó, que é a altura que o corpo tem em relação ao planeta. Então, eu vou escrever essa gravidade assim, ó. É Gzão, Mzão, divididos pelo raio do planeta, mais a altura do corpo. Essa é a distância, concordam comigo? Tudo isso elevado ao quadrado. Agora, portanto, a partir dessa análise, se o corpo está na superfície da Terra, a altura que ele tem em relação à superfície é zero. Nesse caso, portanto, a gente pode dizer que a gravidade vai ser Gzão mzão dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Jovens, só tomem cuidado. Essa equação aqui, ó, só vai ser válida se e somente se o corpo estiver na superfície da Terra, tá bom? Se ele não estiver na superfície, se ele estiver com uma certa altura, essa equaçãozinha não vale mais, tá bom? E agora a análise. Por que que eu posso falar que a gravidade é constante? Jovens, aqui está o raio da Terra. Se eu vou pensar, o raio da Terra é 6.400 quilômetros. E aí eu vou pegar um corpo que está a 100 metros de altura. Então, ó, 6.400 quilômetros. Que são 6.400.000 metros, para deixar no sistema internacional. Se eu quero um corpo que está a 100 metros de altura, vai ser isso aqui, ó, a distância. O valor, ele muda tão aqui, ó, nos números iniciais, e quando eu elevo esse resultado ao quadrado, que é o que pede aqui para nós nem conseguimos perceber mudança significativa no valor da gravidade, jovenzinhos. Por isso é que nós podemos dizer que corpos que estão na superfície da Terra ou próximo à superfície, até aí uns 10.000 quilômetros mais ou menos, ainda pode ser considerado próximo à superfície da Terra, porque quando você faz esse valor ao quadrado, 10.000 quilômetros de diferença não altera significativamente o nosso resultado. O valor muda? Muda. Mas a mudança é tão insignificante, que a gente pode desprezar e considerar que a gravidade vai ser praticamente constante para todos esses pontos próximos à superfície da Terra, tá bom? Então é daqui dessa consideração que nós chegamos à conclusão de que nós podemos considerar o valor da gravidade constante, jovenzinhos. Beleza? Ficou bonitinho o nosso quadrinho, né? Agora é com os senhores, jovenzinhos. Vai lá. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Deixa eu ver como é que tá o chat aqui. Se alguém mandou alguma coisa, eles mandaram, eu não piscou aqui.
Tá tranquilo, chat. Então, jovens, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, ó. Olhem aí no livro de vocês, na página 137. Tem no cantinho direito aí uma tabelinha com a altitude que o corpo se encontra em relação à superfície e qual que é o valor da gravidade. Então, ó, lá para 16 mil metros de altura, que vai valer 9,757. Se a gente for arredondar aquilo ali, é 9,8. Olha para 100 mil metros de altura. Foi para 9,59, 9,6. Também arredondar para 9,8 dá uma diferença muito pequenininha. Então aí a gente percebe que tem que ter uma altitude muito grande para que a gente tenha uma variação significativa da gravidade, tá bom? Por isso a gente pode considerar que ela vai ser constante sem medo de errar, tá bom? Show, jovenzinhos sossegados? Já que não tem perguntinhas nem questionamentos, nós vamos seguir, jovenzinhos, e vamos falar sobre órbitas. Vamos falar sobre a velocidade orbital que o planeta precisa ter para que ele não caia, ou seja, com que velocidade eu lanço um objeto para cima para que ele fique orbitando o planeta, tá bom? Então, vou dar aí 3 segundinhos para quem está anotando terminar de anotar. E aí eu já vou trocar de lousa. Vamos lá. Se quiserem dar um print, agora é a hora, porque eu já vou pegar uma nova lousa, tá bom? Então, jovens, a gente vai começar falando sobre velocidade orbital. O que vai ser a tal da velocidade orbital? Pensa no seguinte, jovens. Nós estamos conversando aqui via Zoom, certo? Então, tem um sinal de internet que está trazendo essa informação do que eu falo para o computador de vocês e do que vocês escrevem aí para mim e vice-versa, tá bom? Como que essa informação se propaga? Como é que isso funciona? É uma onda eletromagnética que chega até aqui porque tem um satélite no espaço que faz a transferência de informação. Então, para esse satélite estar lá no espaço, em algum momento ele foi lançado para o espaço. Então, é isso que a gente vai calcular. Com que velocidade um corpo tem que ser lançado para que ele fique orbitando a Terra. Tá bom? Essa vai ser a análise que nós vamos fazer. Olha o trem. Então, aqui está um corpo. E aqui... Opa, deixa eu tirar esse troço aqui. E aqui tem um satélite, tá? Então, tá aí. Como é que a gente calcula? Claro que esse desenho está fora de escala, tá, jovens? É só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui, tá bom? Jovens, se esse corpo está numa trajetória circular, então ele está fazendo uma órbita em volta desse planeta Terra aqui, ó. Nessa trajetória aqui, que lembra uma circunferência. Não é perfeitamente circular essa trajetória, mas a gente vai aproximar para uma circunferência para facilitar o nosso raciocínio. Então, jovenzinho, a gente vai falar que existe aqui uma força gravitacional, tá bom? O FG que a gente calculou agora há pouco. E, jovens, esse satélite ele está orbitando
orbitando a Terra. Então, todo corpo que está aqui, ó, orbitando a Terra, está num movimento circular. Todo corpo que está em movimento circular tem sobre ele uma força resultante centrípeta. E nesse caso, a força resultante centrípeta é a força gravitacional. Lembram que nós vimos a força centrípeta no movimento de rotação no plano vertical, no plano horizontal? Que a força centrípeta podia ser em algum momento a força peso, ou atração, ou a normal, ou a força de atrito, enfim, várias possibilidades. Aqui é uma outra possibilidade, quando a força resultante centrípeta é representada pela própria força gravitacional. A força resultante centrípeta, jovenzinhos, ela é massa vezes a velocidade do corpo ao quadrado dividido por 2. A força gravitacional é Gzão, Mzão, que é a massa do maior, vezes Mzinho, que é a massa do menor, todo mundo dividido pela distância d ao quadrado. Jovens, essa massa Mzinho que aparece na resultante centrípeta é a massa do corpo que está no movimento circular. Portanto, esse Mzinho e esse Mzinho são iguais. Logo, se eles são iguais, divide os dois lados pela massa, simplifica. E o que eu quero calcular aqui era a velocidade, certo? Então, vou isolar essa velocidade. O 2 que está aqui dividindo, ele passa multiplicando. Ah, não, tem um erro aqui, jovens. Aqui não é 2, né? É R, mv quadrado sobre R. Eu vou chamar já esse R, jovenzinhos, de D. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O que é esse R que aparece aqui nesse denominador da força resultante centrípeta? É o raio da órbita, é o raio da trajetória circular, tá bom? Então, essa distância aqui é que vai ser o R, tá bom? O raio da trajetória. E essa distância que é o raio da trajetória também é a distância d, ó, que vai do corpo satélite até o centro da Terra. Então, eu vou chamar com o mesmo nome, tá bom? Vou chamar de d, tá bom? Eu vou reescrever a equação que eu tinha escrito errado, tá? Força resultante centrípeta é mv quadrado sobre r, tá bom? Então, ó, já que eu tenho D nos dois lados da igualdade, dá para simplificar um D daqui com um D de cá. E aí, ó, este 2 que está aqui elevando o quadrado, eu passo para o outro lado como raiz quadrada. Então, essa velocidade ela é a raiz de Gzão, Mzão, sobre D. Então, essa velocidade é o que a gente vai chamar de velocidade orbital. Ou seja, para eu pegar um satélite e colocar ele em órbita em volta da Terra, quando eu vou lançá-lo aqui, ó, a partir da Terra, que esse satélite saiu daqui, né? A gente lançou ele para cima aqui. Ele tem que ter no mínimo essa velocidade para que ele fique em órbita. Se a velocidade for menor do que essa, o satélite sobe, cai. Tem que ser desse valor no mínimo para que ele entre em órbita nesse sistema. Beleza, gatinhos e gatinhas? Destaquem aí essa equaçãozinha da velocidade orbital. Ela vai ser bastante importante para nós fazermos várias análises aí em torno dos movimentos planetários e também de corpos que não são planetas, né? São satélites artificiais. Beleza, jovenzinhos? Galerinha, até aqui, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Beleza? Tranquilo? Olha só, jovenzinhos.
Se ele for lançado para cima com uma velocidade muito maior que a orbital, ele vai ser lançado e ele vai escapar dessa órbita, ele não vai entrar em órbita. Aí vai ter o que a gente chama de velocidade de escape, que é o que eu vou deduzir com vocês daí na próxima aula, na semana que vem, tá bom? A gente vai falar da velocidade de escape do planeta e da sua energia mecânica nesse sistema. A gente deduzir como que é a sua energia potencial gravitacional também, tá bom? Então faltam dois tópicos para a gente encerrar o capítulo. Velocidade de escape e a energia potencial gravitacional de um corpo celeste, de um planeta. E aí nós vamos começar a brincar com exercícios. Fechou? Jovenzinhos, não saiam da live ainda, hein? Eu vou interromper o compartilhamento. Então, se quiserem dar um print da tela, agora é a hora. Não saiam que eu vou fazer a chamada, jovenzinhos. Aí. Galerinha, eu agradeço a atenção dos senhores, desejo uma excelente sexta-feira para vocês. Nós nos veremos de novo na sexta-feira da semana que vem. Nós temos mais uma aula hoje, a terceira aula, mas vai ser uma complementação também dessa parte que nós já estudamos hoje, com dois videozinhos que eu deixei indicado no planejamento semanal que eu postei no mural para vocês, tá bom? Então, na próxima aula eu vou estar online, eu vou fazer a postagem ali. Se precisarem de algo, podem mandar aí no Google Sala de Aula, tá bom? Mas nós não vamos nos ver aqui pelo Zoom, beleza? Jovenzinhos, vou pedir para todos vocês agora, na hora de sair, mandarem um tchau para mim ali pelo chat, para eu tentar fazer um controle e ver se eu consigo fazer a chamada pelo chat, tá bom? Aí eu não preciso ficar tirando foto, todo mundo manda um oizinho quando entrar, e eu já tenho certeza que a pessoa esteve presente, tá bom? Jovenzinhos, então me dê um tchau bem bonito e até! Não esqueça de me mandar um tchau ali pelo chat. Tchau, querido. Um beijo. Você também, jovenzinho. Se cuide.